Prezados irmãos e irmãs, neste domingo 3 do mês de abril, a Igreja celebra em todo o mundo o domingo dedicado ao Bom Pastor, o quarto domingo da Páscoa, por assim dizer. E apresenta-nos a primeira parte do Evangelho de São João, capítulo 10, que trata justamente da questão do Bom Pastor. E é interessante quando Jesus diz: em verdade vos digo, quem não entra pela porta no redil das ovelhas, mas sobe por outro lado, é um ladrão e salteador. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. E ele chama as ovelhas uma a uma pelos seus nomes e fala a sair. Depois de tirar todas as que são suas, vai à frente delas, e as ovelhas seguem-no, porque reconhecem a sua voz. Mas a um estranho jamais o seguiriam. Pelo contrário, fugiriam dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Jesus propôs-lhes esta comparação, mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então Jesus retomou a palavra: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes prestaram atenção. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim estará salvo. Há de entrar e sair e achará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aqui está o sentido, meus irmãos e minhas irmãs, pelo qual nosso Senhor Jesus Cristo nos diz que é o bom pastor. Por que Jesus Cristo é o bom pastor? Ele é o bom pastor justamente porque entrega a sua vida pelas ovelhas. Mais adiante, no segmento da leitura do Evangelho, ele vai dizer que ninguém rouba ou ninguém tira a sua vida dele. Ninguém tira dele a sua vida. A sua vida ele a entrega livremente para poder retomar para si. Então Jesus é o bom pastor justamente neste sentido. Enquanto ele entrega da sua vida, imolando-a na cruz para nos salvar, a fim de que nós, ovelhas do seu rebanho, possamos ter vida e vida em abundância e vida plena, como ele diz. Um fato interessante neste evangelho e bem característico quando Jesus diz: eu sou o bom pastor. É interessante que, averiguando o texto original grego, lá nós encontramos quando Jesus diz: ego eimi, eu sou, ho kalos, ho poimen. Ou seja, eu sou o pastor, o belo. Jesus, no grego não está eu sou o bom pastor, mas o belo pastor. Para um estudo filosófico, belo em grego é tudo aquilo que é bom. E só é belo porque é bom, e é bom porque é belo. Então Jesus é o belo pastor, por assim dizer. Tá? O belo pastor, ou o pastor que, sendo belo, é boníssimo. Em comparação a este, eu sou o bom pastor, que para nós seria o boníssimo pastor. Em comparação a este, eu sou o bom pastor. Não há na língua portuguesa uma palavra que expresse este sentido. Entende? Ou seja, significa dizer que Jesus é o pastor, por assim dizer. Que nunca houve um pastor que a ele fosse igual, que a ele se assemelhasse, e que nunca haverá. Só ele é o único e exclusivo pastor bom, pastor belo, Pelo qual, e este pastor belo e bom, ele entrega por suas ovelhas a sua vida. Imola no altar da cruz a sua vida, para que nós possamos assim ter
a vida em abundância, ter a vida em plenitude. Mas uma outra questão, meus irmãos e minhas irmãs, deixando de lado essa questão, poderíamos dizer assim, filológica, né, quanto ao sentido do belo, do bom. Uma outra questão é quando Jesus diz que ele chama as suas ovelhas uma a uma pelos seus nomes e as faz sair. E que elas, ouvindo a sua voz, não é, seguem. Vejam bem, aqui nós lembramos daquele episódio tão bonito da criação do mundo, quando Deus faz passar diante de Adão, após tê-lo criado, todos os animais, como uma espécie de desfile que passa, não é, ante Adão, à frente de Adão. E Adão vai colocando nomes em todos os demais animais criados. Não é? Então, veja que interessante. Adão colocou o nome em cada animal e, portanto, Adão conhecia os animais. Jesus, qual novo Adão, ele conhece suas ovelhas também pelo nome. E elas, o que é interessante, e elas o conhecem a Jesus. E por isto mesmo, quando escutam a voz do pastor, elas sabem muito bem segui-lo. Que coisa bonita, meus irmãos. Um exemplo disso nós temos quando, por ocasião da ressurreição, Jesus exclama, ou seja, chama o nome de Madalena, quando ela procurava entre os mortos aquele que era o vivente, aquele que havia ressuscitado. E de modo chorosa, Jesus diz: mulher. Até então ela tinha confundido Jesus, o ressuscitado, com o jardineiro. E quando Jesus diz Maria, veja, eu conheço minhas ovelhas e elas conhecem a mim, ela exclama Rabuni, que quer dizer meu Senhor, meu mestre querido. Então veja, eu conheço minhas ovelhas, chamo-as pelo nome e elas me conhecem. Então é isto. Quem é do rebanho de Jesus, quem é da igreja de Jesus, conhece a Jesus pelo nome. E sabe muito bem seguir a Jesus como ovelha pertencente à sua única e verdadeira igreja, como ovelha pertencente ao seu rebanho, rebanho pelo qual Jesus, na cruz, entregou a sua existência, entregou a sua vida. Jesus é bom pastor, porque entrega a sua vida por suas ovelhas. Diferentemente dos maus pastores de Israel, dos chefes políticos do povo de Israel, que muitas vezes deixavam o povo ao léu, deixavam o povo à deriva e cuidavam apenas de si, do seu bem-estar. Não muito diferente, meus irmãos e minhas irmãs, dos chefes políticos dos tempos de hoje. Vivemos em tempos de uma pandemia que tem ferido a humanidade de morte e que tem assustado toda a população mundial. E aqui no Brasil não é diferente, os casos estão cada vez mais acelerados. E o presidente da nossa nação, certa feita, não faz muitos dias, foi interrogado quanto à questão, por uma repórter, do crescimento alarmante da pandemia e quanto à questão assustadora das mortes. E ele simplesmente disse, e daí? Como quem a dizer, não tem nada a ver com isso. Vejam, meus irmãos, esta não é a atitude de um soberano do povo, de um chefe do povo, daquele que para a nação ocupa a função de um pastor, como no Antigo Testamento. Pelo menos uma palavra de conforto, de solidariedade, de humanidade, de esperança ele deveria dar naquele momento. E não o fez. Desdenhou. Quando a moça disse, o interrogou, o repórter, ou a repórter, agora não me lembro bem, quanto à questão das vítimas ceifadas pelo coronavírus. E ele simplesmente disse, e daí? Sou Messias, lembrando que o seu nome, Messias, Messias é o nome de Cristo, mas não faço milagres. Meus irmãos, essa não é a atitude de um chefe de Estado, de um soberano do povo, quando deveria ter se mostrado
preocupado em ter dito para a nação uma palavra de esperança. Jesus, ao contrário, ele é o bom pastor que se preocupa com as suas ovelhas e por elas, desculpem-me, de entregar a sua vida, de derramar todo o seu sangue na cruz. O sangue da Bíblia é vida, para que as suas ovelhas pudessem ter vida, e vida plena, e vida em abundância. Caríssimos irmãos e irmãs, eu sou o bom pastor, que coisa bonita, tá? Mas Jesus também fala de ser porta, aquela porta que dá acesso livremente ao Pai. Quem o seguir, chegará ao Pai. Entende? Mas uma outra coisa que eu quero dizer para finalizar. Jesus revela-se aqui quando ele diz eu sou. Faz lembrar quando Deus revela o seu nome a Moisés, eu sou. Tá certo? Então Jesus revela-se como Deus. Ao cumprir-se nele o anúncio profético de Ezequiel, quando diz, eu próprio cuidarei do meu rebanho e velarei por ele. O Senhor Deus fala por meio do profeta Ezequiel ao seu povo, dizendo que ele próprio cuidará do seu rebanho e velará, quer dizer, vigiará por ele. Então Jesus é Deus, meus irmãos, que feito homem veio habitar no meio de nós. Que feito homem fez-se caminho, verdade e vida. É tão bonita aquela oração da igreja sobre reconciliação 2, né? Oração eucarística número 8, sobre reconciliação 2, quando diz que Jesus é a mão que o Pai estende aos pecadores. A mão que o Pai estende aos pecadores. O caminho por quem ou por onde chega a paz que vem de Deus. Isso é Jesus. Jesus, como dizia tão bonito o Papa Francisco, não é? Na bula, por ocasião da promulgação do ano da misericórdia, do ano extraordinário da misericórdia, é o vultus, né, misericordiae, ou seja, é o rosto da misericórdia. Não é? É a revelação do amor, da bondade, da ternura do Pai Celestial para todos nós. Eu sou o bom pastor, né? Aquele que entrega por suas ovelhas a vida e que com sua morte e ressurreição ele abre novos horizontes, dando-nos livre acesso para o Pai. Por isso, que interpretando o Salmo 22, de maneira tão bela, São Gregório Magno vai dizer, né? O Salmo 22 diz, vós sois o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes ele me leva a conduzir. São Gregório Magno, interpretando este belíssimo salmo, né, aplicado quanto à sua grafia, a sua escrita a Davi, São Gregório Magno diz tão bonito que as pastagens para as quais o pastor, que é Cristo, nos leva para que venhamos assim matar a nossa fome, esta pastagem não é senão o rosto de Deus que nós somos chamados a contemplar. E aí mataremos, diante desta contemplação, desta visão de Deus, a nossa fome e sede de felicidade, de plenitude humana. Cumprindo-se também o que vai dizer tão bonito Santo Irineu de Leão, quando diz em um dos seus escritos, a glória de Deus é o homem vivo, e a glória do homem é um dia poder ver a Deus. Contemplar a Deus. Nisso daí, meus irmãos, está, portanto, a plenitude, né, de todo o ser humano, né? O concretizar-se de todos os nossos sonhos, anseios, como já dizia tão bem Santo Agostinho. Para vós, ó Deus, nos criastes, e requieto está o nosso coração, enquanto não repousar em vós. Isso só é possível quando escutamos a voz do Senhor, o bom pastor, quando mudamos de vida, quando nos arrependemos dos nossos pecados e aí, trilhando o caminho de Jesus, por ele apacentados, chegaremos até o Pai. E o Pai, que é Deus, não é? É, portanto, aquele que em Cristo, pelo Espírito, nos plenifica e nos basta. Fiquem com Deus. Um forte abraço e tudo de bom. O Senhor é meu pastor.
Ele vem me acompanhar. O Senhor é meu pastor, nada me pode faltar. Onde houver muita fartura, Ele aí vai